Ok, então vamos fazer aqui algumas questões relacionadas aí com essa teoria da eletrostática que a gente acabou de explorar, certo? Então, vamos fazer aqui a questão 29 aí do livro de vocês. O que é que diz essa questão? Dois elétrons situados a uma distância d repelem-se. Então vamos fazer assim, ó, eu vou representar esses elétrons por duas bolinhas, certo? Tem gente que diz assim, essa é a física das bolinhas, né? Mas imagine aí, são duas partículas, né, dois elétrons, partículas subatômicas, né? Elas estão situadas a uma distância d entre elas aí, né? Uma distância d que a gente não sabe que valor é esse, é uma distância qualquer. Então, se são elétrons, são duas partículas carregadas com o mesmo sinal, né? São duas partículas carregadas negativamente. Então, vamos representar aqui a força de repulsão. Ou ficou tortinho, tortinho, né? Deixa eu apagar bem aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Então, vamos representar aí por essas duas forças, por esses dois vetores aqui, certo? Tem o mesmo valor, só que tem sentidos, mesma direção, mesmo valor, mas que tem sentidos contrários, certo? Porque como são dois elétrons e tem o mesmo sinal de carga, então a força entre eles será uma força de repulsão, ou seja, você vai tentar aproximar e eles vão se repelirem, certo? Vão se repelir um do outro. Então é o que diz a questão, né? Esses dois elétrons repelem-se com uma força elétrica de módulo F. Então já representamos a força, né? Se a distância entre eles for reduzida à metade, é correto afirmar que. Então olha só, gente. Então você vai pegar agora, né? Então vou fixar esse elétron aqui da direita. Então vou deixar ele na mesma posição dele, certo? E vou fazer a distância reduzir. Reduzir o que? A metade. Então vou trazer esse elétron para cá. Ele vai ficar bem aqui no meio, na distância, na metade da distância. Então vou trazer ele para cá, ó. Então agora a distância entre os dois elétrons será a metade, certo? Então será uma distância dividida por 2, né? Será aquela distância lá que era antes dividida por 2. Então vamos lá, é correto afirmar o quê? Que a força elétrica entre eles fica inalterada? De jeito nenhum. Então essa aqui você já descarta. Que o módulo da força elétrica dobra. Opa, né? Vamos pensar nisso aqui, né? Que o módulo da força elétrica cai à metade ou que o módulo da força elétrica quadruplica. Olha, gente, a resposta correta é a letra D, né? Quadruplica. Por que quadruplica? Vamos entender aqui, ó. Então o que vai acontecer aqui? De acordo com a lei de Coulomb, quando você reduz a distância, o que acontece com a força? A força aumenta, ó. Eu vou representar essa força de repulsão por um vetor com um comprimento maior, certo? A força aumenta. Por que aumentou? Porque você reduziu a distância. Então, a lei de Coulomb, ela mostra que essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas partículas. Então, se essa distância ela dobrou, né, quando você substitui na equação, você tem isso aqui, olha, d sobre 2, né, já que a distância é metade, vai ficar elevado a 2. Então, quando você faz esse cálculo, você observa o quê? Você observa que você tem aqui, ó, uma razão aqui embaixo em que aparece o fator 4, ou seja, 2 elevado a 2 dá 4, d elevado a 2 dá d2. Então, o que acontece? Esse 4 aqui, né, se você faz aqui na proporção, significa o quê? Como a força ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, então o que acontece aqui? Se você numericamente tornou esse lado da equação 4 vezes menor, significa que a força
ela fica então 4 vezes maior, certo? Em razão desse fator. Então, a força aqui ela fica multiplicada por 4, certo? Por quê? Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando a gente faz o cálculo aqui, aparece o fator 4, que é o fator inverso aqui que vai tornar a força 4 vezes maior, certo? Então, se fosse 3 vezes menor a distância, 3 elevado a 2, 9. Aí o que é que ia acontecer com a força? Ela ia ficar 9 vezes maior. Se fosse uma distância 1/4 da distância anterior, então você ia ter o fator, que fator? 4 elevado a 2, que é 16. Então o que ia acontecer com a força? A força ia ficar 16 vezes maior, e assim sucessivamente. Então sempre, né, ela aumenta com o quadrado da distância entre os corpos, certo? Então a questão que era para você fazer essa análise utilizando a lei de Coulomb. Agora vamos aqui para uma outra questão, a questão 30. Perto de uma esfera eletrizada positivamente, então vou desenhar aqui a esfera, ela está carregada positivamente, eu vou colocar ela numa haste isolante, certo? Como a gente vem vendo nos exemplos. Então, perto de uma pequena esfera eletrizada positivamente, com uma quantidade de carga, então foi dada a carga dela, né? A gente sabe que valor é esse de carga. É uma carga positiva de 2 microcoulomb. Essa aqui, gente, é uma subunidade, certo? Ela é menor do que 1 coulomb. 1 microcoulomb corresponde a um fator multiplicativo aí de 10 a menos 6 coulomb, certo? Então eu já vou escrever aqui, ó, 2 microcoulomb corresponde a 10 a menos 6 coulomb. Se fosse milicoulomb, seria um fator 10 a menos 3. Se fosse nanocoulomb, seria um fator 10 a menos 9, certo? Então ela é colocada, então perto de uma esfera, né, eletrizada positivamente, com essa carga é colocada uma outra esfera com uma carga como carga de prova, certo? Então, eu vou até representar ela aqui uma outra cor. Então, perto dela é colocada uma carga de prova. Eu vou deixar ela suspensa aqui. Então, vamos chamar essa carga de prova de Q. Está aqui ela, uma cargazinha menor, ela está suspensa aqui flutuando. A força elétrica de interação entre elas tem intensidade de 0,4. Então veja só, o valor da força foi dado. Então surge aí uma força elétrica de interação entre elas de 0,4 newtons, 4 décimos de newton. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Então já está dando o sentido da força, ó, da esquerda para a direita. Então, essa força, eu vou representar ela aqui com a tintazinha verde. Então, a linha de ação aqui da força, imagine isso, essa aqui, atuando sob a carga Q. Então, é da esquerda para a direita. Então, eu vou representar ela aqui, ó. Veja que essa força tende a afastar, deixa eu representar ela aqui melhor. Essa força tende a afastar a carga de prova. Vejam só, eu vou representar a força aqui, tende a afastar a carga de prova. Então é a força F. Então significa o quê? Que essa carga ela está sendo repelida pela esfera que está gerando o campo elétrico. Então, se ela está sendo repelida, significa que essa carga de prova é positiva. Ela tem o mesmo sinal da carga-fonte. Certo? Então, vamos lá. Sabendo que a quantidade de carga na esfera 2... Então, veja, ó, o valor da carga na esfera 2 foi dado aqui, ó, 2 microcoulomb. Olha só, ele já está dando um sinal, tá vendo? Tem o mesmo valor de carga da esfera maior. Na verdade, eu coloquei aqui na representação uma esfera maior, né? Mas na verdade é uma pequena esfera, olha só. Chamar a atenção aqui de vocês. Ó.
Então é quase certo que ela vai ter o mesmo tamanho da outra, né? Não tinha reparado nesse detalhe. E por isso tem o mesmo valor de carga, né? Então o correto seria representar, né, essa esfera com o mesmo tamanho da outra, né? Já que ela tem o mesmo valor de carga, né? Então aqui, olha, deixa eu representar com vermelho, cor vermelha. Então o ideal seria representar ela aqui, ó, com o mesmo tamanho da outra, certo? Eu vou fazer isso então, aqui. Então tem o mesmo valor de carga, certo? Então eu vou continuar a chamar de Q maiúsculo, eu podia colocar um Qzinho minúsculo também e diferenciando do outro. Mas vamos deixar assim. Então, sabendo que a quantidade de carga na esfera 2 é 0,2 microcoulomb. Tá, veja aqui o detalhe, olha, estou esquecendo disso aqui também, olha só, peraí, gente, estou esquecendo disso aqui, ó. Aqui é 0,2, veja bem, então ela é menor mesmo, né? Mas não tem problema não, deixa aí. 0,2, é porque chamou aqui de pequena esfera, a gente pensou que fosse o mesmo tamanho, mas a carga aqui é só 0,2, então é uma cargazinha menor. Realmente ela está funcionando como uma carga de prova. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá com a carga de cima, ó, a carga anterior, então a gente vai multiplicar aqui pelo fator microcoulomb, que é 10 a menos 6 coulomb. Então vamos utilizar esses valores aqui no cálculo. Então, o que é para determinar? Determine o campo elétrico criado pela esfera 1 no ponto em que está a carga de prova. Então, determinar esse campo elétrico. Então, veja, ó, a gente vai usar aquela equaçãozinha que a gente viu na aula. Campo elétrico é o valor da força dividindo o valor da carga de prova, que no caso aqui é essa cargazinha menor. Então, você vai pegar 0,4, que é o valor da força, e vai dividir por 0,2 escrito em coulomb. Então você vai fazer essa divisão aqui, ó. 10 a menos 6. Certo? Então o campo elétrico aqui será, você divide o 0,4 por 0,2, vou representar aqui de vermelho. 0,4 dividindo 0,2 vai dar o quê? Vai dar 2. Multiplicando 10 elevado a 6. Por que elevado a 6? Porque na divisão, esse 10 aqui, ele sobe com expoente positivo, certo? Qual é a unidade de medida? Newton por coulomb. Então, olha só, esse aqui é o valor do campo elétrico, o módulo do campo elétrico aí que é pedido na letra A. Né? Determinar o campo elétrico criado pela esfera 1, que é essa esferazinha que a gente colocou aqui na figura, no suporte, no ponto em que está a carga de prova. Então, o campo elétrico, que no caso aí vai ter o mesmo sentido da força elétrica. Ó. Então, o campo elétrico está apontando no mesmo sentido da força elétrica. Basta que vocês lembrem que no caso aqui, ó, quem está gerando o campo elétrico é essa carga, essa pequena esfera aqui, certo? Que é a esfera 1. E a esfera 2 ela está sob a ação do campo elétrico dela. Então, ela gera um campo elétrico de afastamento, certo? Em torno dela. Então, é por isso que a força é de repulsão. E ela vai ter esse sentido aí, o mesmo sentido da força. Certo? Então, é lembrar lá das figuras de representação das linhas de força do campo elétrico. Ok? Então, vou representar aqui, mas isso não é obrigatório. O importante é você pegar a noção, né, de como fazer esse cálculo. Ok? Então, essa é a letra A. Tinha as outras letras, mas a gente não pôs aqui, certo? Senão o nosso vídeo ia ficar muito extenso. Vamos para uma questão seguinte. Então, é um cálculo simples para você aplicar a expressão matemática para determinar o campo elétrico. Mas vamos para a questão seguinte. Num ponto P, é a questão 31 do livro. Num ponto P do espaço existe um campo elétrico. Aí veja só, nessa questão já foi dado o valor do
campo elétrico, certo? Então, o valor do campo elétrico, o valor E, né, do valor de E na equação, é 4 vezes 10 elevado a 4. Veja que os valores de campo elétrico geralmente são muito elevados, gente. Ó, o outro lá tinha dado uma potência de 10 aí, né? Uma ordem de grandeza de 10 elevado a 6. Esse aqui, a ordem de grandeza é 10 elevado a 4. É um pouco menor, mas assim mesmo ainda é elevado. Ó. Esse número aí corresponde a 40.000 Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico nesse ponto, está aqui o ponto desenhado, ele tem a direção, o sentido está representado na figura. Então, está aqui. Então, tem esse valor. Vamos adiante. Colocando nesse ponto um objeto eletrizado com uma quantidade de carga desconhecida. Então, bota aqui nesse ponto um objeto, né, eletrizado com uma quantidade de carga Q, certo? Desconhecido. Ela desloca-se verticalmente para cima sob a ação de uma força elétrica. Então, quando essa carga é colocada aí nesse ponto, né, o problema vem dizendo aí que aparece uma força que faz ela se deslocar verticalmente para cima. Ou seja, aparece uma força elétrica que tem um sentido contrário do campo, certo? Então veja só, se aparecer uma força elétrica que tem um sentido contrário do campo, então significa o quê? Que a carga, né, a partícula carregada que está gerando esse campo elétrico, ela primeiro, ela é positiva, certo? Por quê? Porque o sentido do campo elétrico é de afastamento. Ó, é de afastamento. Então, o campo elétrico é de afastamento significa que a carga que está gerando este campo é uma carga positiva, que ela não está desenhada aí na figura. Só está desenhada a cargazinha de prova, Q. E se aparece uma força elétrica atraindo ela, é porque essa carga elétrica ela é negativa. Certo? Ó, carga geradora, carga fonte, positiva. E se a carga ela vai ser deslocada verticalmente para cima por uma força elétrica, significa que ela está sendo atraída pela carga fonte, ou seja, a carga fonte é negativa. Então vamos lá, vamos ver mais o que é que diz a questão. Deixa eu só mudar aqui. Canetinha aqui, botar de outra cor. Tá vermelho de novo. Então, ela desloca verticalmente para cima. A força elétrica F já foi dada, ó, 0,16 Newton. 0,16 Newton. Qual é a quantidade de carga do objeto eletrizado? Então, é para justamente determinar o valor dessa carga, né? O valor da cargazinha Q foi posta aqui. Então, novamente, você vai usar aquela expressão. Campo elétrico é a força elétrica que divide a carga. Então, eu reescrevo essa equação assim. O campo elétrico vai multiplicar a carga. Então, E vai ser o produto com Q, que vai dar F. Se você isola Q, nessa situação aqui, ó, a carga Q, ela vai ser a razão entre a força e o campo elétrico. Então, o que você vai fazer? Para calcular o valor dessa carga, você vai pegar 0,16, que é o valor da força, e vai dividir pelo campo elétrico. O campo elétrico é 4 vezes 10 elevado a 4. Então, vamos fazer essa divisão. Então, para fazer essa divisão, eu vou multiplicar aqui em cima, ó, por 100, certo? E vou multiplicar aqui o 4 por 100. Então, eu vou fazer essa continha aqui nesse quadro, certo? Para a gente encontrar esse resultado. Então, 0,16 vezes 100 dá quanto? Dá 16, certo? Que vai dividir 4 vezes 100.
que dá 400. Então veja, eu vou ter uma divisão de 16 por 400. Como não dá para dividir, eu coloco uma 0, uma vírgula aqui e acrescento um 0 lá. Aí fica 160 dividindo 400. Continua a não poder fazer essa divisão. O que é que você faz? Acrescenta um 0 aqui e acrescenta um 0 lá. Agora dá para dividir. 1.600 dividindo 400. Dá quanto? Dá 4. Para 1.600 dá 0. Pronto, então eu achei esse resultado. Esse expoente, na divisão, ele sobe negativo. Então a gente vai ter essa igualdade aqui, né? Vai encontrar 0,04 vezes 10 elevado a menos 4. Vou representar esse número em potência de 10. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 2, que vai multiplicar 10 a menos 4. Então veja, ó, no final nós teremos 4 que multiplica 10, conserva o 10, somos expoente. Menos 2 menos 2 mais o menos 4. Vai dar quanto? Vai dar menos 6. Coulomb. Ou então você escreve 4 vezes 10. 4. Aqui eu vou pagar e escrever como... Opa, voltou aqui. Deixa eu tornar aqui. Então aqui você vai escrever 4 microcoulomb. Você pode botar isso aqui como resposta, certo? Ou escreve a resposta assim, ou então você escreve ela assim, 4 microcoulomb. Então qual é o valor desta carga? Então a carga que está gerando o campo, ela tem um valor de carga de 4 microcoulomb. E no caso, como ela é negativa, então é uma carga elétrica negativa, menos 4 microcoulomb. Ou seja, está com excesso de elétrons, né? Na verdade, é só um objeto eletrizado, né? No caso, ele está com esse excesso de elétrons aí, menos 4 microcoulombs. Aí pergunta aqui a letra B qual é o sinal dessa carga. Então já respondeu, né? Carga negativa, né? O objeto está eletrizado aí está com um excesso de elétrons. A outra questão, duas cargas elétricas pontiformes positivas iguais a Q estão separadas por uma distância de 30 centímetros no vácuo. Elas sofrem uma força de repulsão de 4 vezes 10 elevado a menos 1. Determinar o valor da carga Q. Aqui é uma aplicação direta da lei de Coulomb. Então aqui é só matemática, gente. Eu vou escrever aqui a equação, certo? É a constante pelo produto das cargas, K vezes Q, dividindo a distância ao quadrado, certo? Essa é a lei de Coulomb, né? Então o F multiplica a distância ao quadrado, F2 ao quadrado, que é igual a K vezes a carga maior vezes a carga menor, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando na equação o Q já isolado. Ó. Quando eu isolo o Q, né, quando eu isolo o Q aqui, e essa multiplicação aqui, esses dois termos vão ficar dividindo o K com o Q. Então a expressão matemática ela vai ficar escrita assim: Fzão multiplicando a distância ao quadrado, dividindo a constante vezes a carga Q. Pronto, então, feito isso aqui, a gente pode fazer as substituições, certo? Então vamos colocar logo os valores aqui. Então o valor da força, ela foi dada, né? Então vou botar aqui entre parênteses, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicando a distância ao quadrado. Qual é a distância? 30 centímetros no vácuo.
certo? 30 centímetros tem que converter para metro, já que a constante, a distância está em metro. Então, 30 centímetros para metro, divida por 100. 1 metro tem 100 centímetros. Então, a gente vai escrever aqui, ó, 0,3 ao quadrado. E isso aqui vai dividir o valor da constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicando o valor da carga. Né? Veja que o valor da carga foi dado, a gente está calculando a outra carga, o valor da outra carga. 4 vezes 10 a menos 1. Então, existe aqui um padrão, né? Se vocês observarem, em relação a esse valor de cima, ó, é igual de baixo, eu posso cancelar. Então, o cálculo ele se resume a essa divisão aqui. 0,3 elevado a 2 é a mesma coisa que 9 sobre 100. 9 sobre 100. Que vai dividir quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Então, essa fração de cima, eu posso escrever ela em notação científica, ó, em potência de 10 também. É a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 2, que vai dividir 9 vezes 10 elevado a 9. Então, tem uma divisão aqui simples, ó, 9 por 9 dá 1, que multiplica, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Veja que o menos 2 vai ficar menos o 9 embaixo. Então, o valor dessa carga será 1 vezes 10 elevado a menos 2 menos 9 dá menos 11. Menos 11 o quê? Coulomb. Então, este é o valor da outra carga, né? A carga elétrica que está interagindo com essa outra carga Q, de 4 vezes 10 a menos 1. Então, veja que essa outra carga, né, ela tem um valor muito menor, certo? Muito menor do que a outra carga que está interagindo com ela. Então, fica aí os exemplos, ok? E a gente encerra aqui essa parte de exercícios. Posteriormente eu vou deixar algumas questões para vocês fazerem, valendo aí uma notinha, certo? Então, até mais.